Deus, ouve o clamor do teu povo, que pede mais da tua presença, mais do teu mover. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que possamos sair daqui transformados pelo teu Espírito Santo que opera em nós. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a se levantar nessa noite. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui para adorar, Deus de graça e favor. Que és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, se és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos
e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia, Deus, Amém. muito obrigado, Pai. Porque quando o seu povo levanta a sua voz e clama a ti, o seu coração se inclina, o seu coração se aproxima de nós e o Senhor nos encontra com graça e favor. E o Senhor trabalha a nosso favor, não porque merecemos, não porque somos show, mas porque o Senhor age com graça e misericórdia e nos leva de glória em glória em glória. E graças te damos, Senhor. Erguemos as nossas mãos, erguemos a ti o nosso louvor. Fazemos a ti um caminho para que o Senhor venha entrar nos nossos corações, nas nossas vidas, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar em nós, para que o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir possam trazer glórias a ti, que as pessoas ao olharem para nós possam olhar e ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que possamos ser imagens de Jesus Cristo aqui na terra, Deus. Que o Rei da Glória se faça presente, que o Rei da Glória reine em nossos corações, Deus. Essa é a nossa oração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Ele é o Rei, Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Ele é o Rei, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória.
eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem? Para que entre o Rei. Para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, abro meu coração. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, Santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Só a igreja. Senhor, quem Tu és e enche o coração do amor que faz mudar. Enquanto nós continuamos a tocar essa música, se você trouxe aqui como oferta ao Senhor, seja o seu dízimo ou seja uma oferta, nesse momento você poderá fazê-lo. O irmão Aro vai estar segurando aqui a bandeja onde vocês poderão estar dando seus dízimos e ofertas. Mas mais do que dinheiro, que possamos nesse momento dar de oferta ao Senhor os nossos corações, o nosso tempo, a nossa dedicação. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Você pode declarar isso? Santo, 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 Deus poderoso,
poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Suas vozes, Santo, Santo. Faz mudar o mundo. Agora, I think so, right? I got the green light here. Tudo bem? Sim. Uma coisa interessante que eu fiquei contente de ver hoje, algo que eu tenho orado já, faz parte das minhas orações já de algum tempo, que uma das coisas que eu mais gostaria de ver aqui é a presença dos jovens, e isso me alegra, de saber que, na realidade, a igreja, a continuação, é basicamente vocês que vão estar tomando a frente dos trabalhos e liderando. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Eu sempre gosto de estar envolvido com jovens de uma forma ou de outra. Durante um bom tempo, a gente estava trabalhando junto ali na igreja, e é bom ver vocês aqui, novamente, mais uma vez, e isso é importante. Hoje eu vou estar falando sobre algo muito importante na vida do crente de uma maneira geral, só para vocês entenderem. E tem a ver com a vida diária do crente, o dia a dia. O tema de hoje é perseverança, perseverar. E uma das coisas que talvez se compara com esse texto, a gente vai estar vendo alguns textos bíblicos e tudo para vocês entenderem melhor, mas algo que seria, a Bíblia usa muito tipo de comparações, ou Jesus usava muito parábolas, ou seja, de uma forma, uma linguagem tal que as pessoas pudessem entender melhor o conceito do que está acontecendo. E Paulo usou muitas vezes essa ilustração também. Eu acho que talvez o que mais representaria uma coisa mais simples de entender o que é perseverança, a gente pode relacionar isso como se fosse uma maratona. A vida do crente em geral, nossa vida aqui, a partir do momento que você tomou a decisão junto a Cristo, ela se torna uma maratona. Vamos lá. Quais as características de uma maratona? Alguns fatores de uma maratona. Alguém pode falar o que pode ser uma maratona? Quando fala maratona, o que vem na tua... É uma distância curta? Longa, né? Tanto é que ali está ali uma maratonista. Nem agora que eu me toquei, Eduardo, é que ela parou de correr aí, né? Quanto mesmo? 42. Dá para correr metade de uma maratona hoje em dia, não? Sim. Então, Penha, aproveitando o gancho com você, 42 quilômetros é uma distância comprida, não é para todo mundo, né? Tanto é que eles fazem meia maratona, eles tentam fazer de uma maneira mais fácil para você, já que você não consegue correr a maratona toda, você corre metade. Outra característica,
Oi? Exige preparo. O que mais? Fadiga. Cansaço. Você falou perseverar também. Tudo isso vai ser parte do contexto. Outra coisa, não sei se vocês já perceberam, mas geralmente uma maratona ela é filmada, não é? Aí no início eles fazem ali, eles focam a câmera nos primeiros que estão ali, não é isso? Aí o cara vai todo enfeitado, com fantasia e tudo, correndo, vai na frente para poder sair na televisão, certo? Esses ganham a maratona ou não? Eles só show off, right? Eles estão ali fazendo aquelas brincadeiras, tal, corre bastante. E quem que acaba ganhando a maratona? Via de regra os africanos, né? Os quenianos, né? O pessoal que está acostumado. Na realidade, eles, no país deles, a maratona é algo que eles fazem diariamente. Eles não têm carro, não têm condução. Então, eles vão no mercado muitas vezes correndo, eles vão de um local distante para o outro lugar correndo, ou seja, isso é o que eles fazem. Então, eles já desenvolveram um tal sistema, um preparo físico, que eles conseguem 42 quilômetros para ele a distância que ele vai da cidade A para B comprar pão, vamos dizer. Aí, entre deles, desenvolve os... E, geralmente, quando tem uma maratona, eles não estão na frente, correndo igual um doido, tá? Porque uma das características... O objetivo da maratona é o quê? Chegar até o final. E tudo, se vocês aprenderam na escola, tudo tem a conservação da energia, certo? Então, o corpo, tanto é que o pessoal, antes da maratona, o que eles fazem? Come de montão. De preferência, o quê? Macarrão, o que tiver, carboidrato, eles enchem ali, tá? Que dá aquele boost de energia rápida para poder converter aquela energia, tá certo? Numa energia mais dinâmica para poder correr. Mas o objetivo da maratona é chegar ao fim. Aí Paulo fala que é receber a coroa, certo? Da vitória, ou seja, ele conseguiu percorrer a carreira, mas no início, vamos lá, a pessoa, você começa bem, certo? Aí volta para o crente, a gente começa feliz, né? Essa caminhada cristã, aquela... Lembra da empolgação do primeiro amor? Né? Eu estou falando para mim mesmo também, quando eu preguei primeiro para mim, pode ter certeza. Que é uma da característica que, com o tempo, a gente vai meio que desanimando, vai meio que perdendo um pouco daquilo. O primeiro amor, a maioria das igrejas perderam. Não é eu que estou falando. Se você for ver a carta Apocalipse às igrejas, a igreja de Éfeso era uma excelente igreja. Tinha um monte de coisa boa, característica da igreja de Éfeso. Só tenho contra vocês uma coisa, só uma coisa, que perdeste o quê? O primeiro amor. E isso, às vezes, na caminhada cristã, a gente vai meio que perdendo, vai deixando para lá. E uma maratona, ela não é fácil. Muitas vezes, o cara que está correndo, cansado, ele tem até vontade de desistir, sim ou não? Desistir é a coisa mais fácil que tem. Basta você pegar e jogar a toalha no chão. Não tem aquela expressão, jogar a toalha? Jogar a toalha, literalmente, é você dizer, olha, eu não quero mais isso, não aguento. A vida cristã, muitas vezes, é você nadar contra a correnteza. É a gente subir, ou seja, a lei do melhor esforço. Se eu pudesse definir melhor o que seria, para vocês entenderem melhor, vamos ver. Lembra da ilustração das coisas? Quem já teve aula lá com a gente usa alguns critérios assim. Depois a gente vai ver alguns textos bíblicos, tá bom? Isso aqui é só introdução, a gente está fazendo background, ok? Preparação no começo. A vida cristã, vamos lá. Esse aqui, deixa eu ver o que eu quero fazer aqui. Okay, here we go. Está mais ou menos no nível aqui, Eduardo? Que é, tá, is it leveled that way? Muito? Aqui? Maybe leveled? Está plano aqui? Ok. A caneta está ali no meio, certo? Se eu deixar ela aqui, fica aqui, ok? Isso aqui não quer dizer nada por enquanto, só estou playing, alright? A vida cristã, na realidade, não é um plano, ela não é assim, easy to go. E uma das coisas que Jesus disse é que nessa vida tereis o quê? Aflições, tribulações, mas tende o quê? Bom ânimo. O que vocês acham que a vida cristã poderia ser, se eu fosse fazer uma comparação? Ela é plana ou ela é isso aqui? Agora, a inclinação é para esse lado ou para o outro? Vou explicar.
Quando a gente está aqui, vou imaginar, quando você está tentando subir, a vida cristã basicamente é um uphill, é uma subida. É você estar climbing the mountain ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, é mais fácil subir ou descer uma montanha? Descer. Ou seja, no mundo, a Bíblia diz que as coisas são mais fáceis. Ou seja, todo mundo está caminhando nessa direção. O mundo caminha nessa direção. Está me entendendo? Ou seja, pela lei da gravidade, é mais fácil. Olha só, não esforço nenhum. Agora, para pegar essa caneta e tentar fazer ela subir, olha o esforço que eu estou fazendo. Agora, a vida cristã também, ela não pode... E se eu parar aqui no meio da caminhada, o que vai acontecer se eu parar aqui? Estão entendendo mais ou menos? Ou seja, a gente tem que ter um reforço, um renovo constante para poder caminhar a vida cristã. E Jesus já sabia disso. E uma das coisas interessantes que a Bíblia, que eu acho muito importante, os ensinamentos que ela traz, Jesus diz o tempo todo, não vai ser fácil, vocês vão ter que caminhar, mas, na realidade, a nossa esperança não está aqui nesse mundo, ok? Tudo que você vê que é visível, preste atenção, tudo que é visível é temporário, passa. Tudo que é invisível é permanente, dura. Estou falando do mundo espiritual e o mundo visível, o mundo carnal, o mundo físico. O mundo físico, tudo que aqui há, isso aqui vai passar rapidamente. Mas o mundo espiritual, ele vai durar eternamente, ok? O que controla... O mundo espiritual controla o mundo físico ou o físico controla o espiritual? O que vocês acham? O espiritual controla o físico. Sim? Dá um exemplo. Enquanto isso, eu vou pegar uns textos ali. Aqui ficou ok, claro aqui, não é isso? Todas as batalhas que tinham de antigamente, na realidade, quem dava vitória era Deus, certo? Através das orações, Deus intercedia. Deus criou o mundo através da palavra. Ou seja, o invisível é que muitas vezes controla, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Satanás muitas vezes influencia, né, de uma forma que você não vê a atuação dele, mas o espiritual controla o carnal. Não vice-versa, tá? Você não controla a parte espiritual. O que a gente tenta fazer através de oração é que Deus intercede por nós e nos dê algum livramento, alguma coisa para poder vencer aquilo que a gente está passando no momento. Então, perseverar, conservar-se firme, constante, a ideia de perseverar sempre. Na maratona, não adianta você sair correndo igual um louco, porque daqui a pouco o que vai acontecer? Você vai parar no meio do caminho, certo? O que precisa para o crente, então, para poder vencer a caminhada e chegar até o final? Uma constância, tá certo? Você tem que manter firme, manter constante. Lá em Romanos 5,3, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O que quer dizer isso? Quando você está passando por problemas, dificuldade, isso vai te trazer perseverança? Não é mais fácil desanimar quando está passando por problemas? A lógica seria que sim, né? Mas a tribulação, a dificuldade, aí você fica, não, é aí que eu vou vencer mesmo. Porque a Bíblia diz que o que está preparado, Jesus está preparando nos céus para nós, olhos jamais já ouviram, e ouvidos jamais ouviram aquilo que Jesus está preparando. Então, se vocês acham que aqui a beleza natural é muito grande, bonita, imagine aquilo que está sendo preparado nesse momento para nós. Ou seja, essa leve momentânea tribulação aqui não se compara àquilo. Então, a nossa esperança não pode ser no aqui e no agora, certo? Se você olhar para o lado, olhar para o outro, até um irmãozinho ou outro, você não pode perder o foco. O foco é chegar na linha final, que é você passar pela linha de chegada, certo? Conseguir chegar até o outro lado. Ok. Então, quando você passar por tribulação, não imagine que isso é algo unusual. Faz parte do pacote que você pegou, tá certo? Vem lá no pacotinho, isso aqui é cristão, isso aqui faz parte do pacote, mas não se preocupa não, isso aqui precisa, o ouro ele precisa ser refinado, e para ser refinado, você tem que chegar fogo nele, certo? Para ser lapidado, o diamante, de qualquer maneira, você precisa trabalhar para que você possa tirar o melhor dele, assim como a ostra, tá certo? Você precisa da pérola, a pérola é um subproduto de uma aflição, de um grito,
Você já sabe a história da ostra, da pérola e tudo, né? Bom. 2 Tessalonicenses 1,4 diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Ou seja, a tribulação que muita gente está passando, as nossas dificuldades, Deus está ciente de tudo aquilo que você está passando na tua vida. Ele sabe. Não precisa sair colocando em alto-falante o que você passou, deixou passar. Na realidade, aquilo ali tem sido separado para você. Deus trabalhando em tua vida, Ele precisa fazer aquilo para que Ele te molde de maneira tal que você vai ser um servo melhor, vai ser um obreiro melhor, você vai ser um produto melhor que Deus possa usar. Ele precisa fazer isso na tua vida. Então, quando tudo está indo muito bem, o vento só a favor, a favor, a favor, a favor, cuidado. Porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Ele corrige. Muitas vezes não tem que dar umas pancadinhas no filho, alguma coisa. Vocês não, muitos não são, mas às vezes vocês já receberam, né? Alguém já corrigiu. Porque corrige o prumo, corrige o rumo. O ser humano, por natureza, ele é ruim. Por quê? Por causa do pecado. A gente não tem como. Isso aí. Aliás, o ser humano, ele é bonzinho. Presta atenção, vamos mudar o tom. Ele quer ser bonzinho. Parece uma contradição do que eu estou falando, né? É porque nós temos uma dualidade. Tem a parte espiritual e a parte carnal, o físico e o espiritual. O físico batalha com o espiritual. E existe dentro de nós um demoninho aqui, existe como se fosse o bem e o mal, constantemente aqui. E nós temos uma natureza carnal, pecaminosa, mas ao mesmo tempo a gente foi feita à imagem e semelhança de Deus no plano espiritual. Então está entre a gente, eu quero ser bom, mas eu não sou. Eu quero fazer o bem para você, mas eu não faço. Eu quero te ajudar a fazer de tudo para você poder caminhar, isso e aquilo, não vou entrar em detalhes. Mas o bem que eu quero fazer para você, eu acabo não fazendo. Agora, o mal que eu não quero, esse eu pratico. A melhor definição de natureza humana, eu vou ler para vocês entenderem, pegar na Bíblia, só para a gente entender esse processo da maratona. Tá lá, tem 2 textos que ilustram bem o que é a natureza humana, do ser humano. Uma está lá em Romanos 7, 18 a 20. Aí, se você ler todo o capítulo 7, você vai entender a natureza espiritual do ser humano, o que existe em termos de batalha. Mas vamos ler Romanos 7, 18 a 20. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, só para vocês entenderem aí. Olha só, presta atenção. Eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Estou prestando atenção. Eu sei que... Isso aqui é Paulo falando. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ficou claro? Depois eu vou ler uma outra passagem, mas só para ilustrar para vocês o que existe entre o espiritual e o físico, que a gente quer fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu acabo fazendo. Muitas vezes você magoa uma pessoa sem querer. Cara, eu falei uma coisa, eu não queria ter magoado a pessoa. Aí vai e pede perdão, pelo menos aí tenta corrigir, né? Perdão, eu falei, não queria na hora, assim, porque existe uma dualidade. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa que às vezes é inconstante. Nós somos inconstantes. E tem uma outra doença que agora chama bipolaridade. Bipolar. A pessoa às vezes está bem, está tranquila e tal, daqui a pouco já está... E se faltar o lítio, então, não sei se vocês sabem o que é isso, mas existe o metal, tem pessoas que não têm isso e muda completamente o comportamento dela, por causa que falta um metalzinho no corpo dela, que é lítio. Vocês sabiam disso? É uma característica da bipolaridade. Então, existem algumas coisas que fazem com que a pessoa fique mais ou menos... Mas existe entre nós 2 cachorros. Qual vai ficar mais forte? É aquele que você mais alimenta, não é certo? Então, aquilo que está dentro de você, se você alimentar mais a parte espiritual, você vai se tornar uma pessoa mais espiritual. Se você alimentar mais o carnal, só ver coisa da carnalidade, do desejo da carne,
você vai se tornar cada vez mais longe de Deus, vai ficar mais difícil para você. Então, o que vai mais pesar na balança que você está vivendo, entre um e outro, é o que você mais alimenta, certo? E o outro texto, se vocês quiserem acompanhar comigo, está em Gálatas 5, de 16 a 21. Lá diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Está vendo a oposição entre um e outro, uma natureza e a outra? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são essas obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Obras da carne, desse tipo. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, para que a gente chegue e vença a corrida, que é a maratona, que é a nossa vida cristã, a gente nunca pode perder o foco. Tem que estar sempre focado em Jesus. Não no irmãozinho do lado, numa igreja, num pastor, no líder, que muitas vezes pode te decepcionar de uma forma ou outra, e você também, da mesma maneira, pode estar decepcionando um ou outro, porque nós somos imperfeitos. Então, o nosso referencial não pode ser nenhum nem outro, porque esse referencial que somos a gente muda constantemente. Mas Jesus, Deus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele não tem mudança nem sombra de variação. Então, Deus, Ele é constante. A nossa natureza, ela é inconstante. Então, existe essa luta constante, não é isso? Então, só para voltar lá no outro texto, em 2 Tessalonicenses 3,5, tem um texto bíblico que diz o seguinte: O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, trazendo a ilustração para os dias de hoje, se aqui fosse, por exemplo, um show de rock, ou de, hoje em dia, o quê? Rap. Cara, se tivesse um cara de rap cantando aqui, isso aqui estaria lotado, você estaria ou não? Por que não é tão popular assim? Por que não tá, assim, a coisa não é tão... Por que a mensagem, muitas vezes, as pessoas se inibem ou é mais difícil? Vou voltar de novo. O mundo, as coisas do mundo são mais fáceis, muitas vezes, porque não existe o não pode, o não deve, tudo está ok. Não existe, em termos de preocupação com quem você vai prestar conta do que você fez ou deixou de fazer. Muitas vezes é uma preocupação momentânea, não existe alguma coisa a nível de espiritual ou o que vai acontecer com você no depois. É aí que entra, teoreticamente, para que vocês estão estudando aqui, a teoria evolutiva, da evolução. Na teoria da evolução não existe um criador, as coisas, tudo foi acontecido por acaso. Né? A coisa evoluiu sem causa, sem nada, e daí chegou até o homem, começou do acaso e aí vem se formar até você. Ou seja, segundo isso, o homem não tem que prestar conta a ninguém, porque você é um fruto do macaco. O que aconteceu aí, então, é uma coisa muito sutil, ou seja, o mundo existe em justificativas e previsões para que você não tenha que prestar conta a ninguém, ou seja, a tua vida você pode fazer dela o que quiser. Isso é o que é pregado muitas vezes lá fora. E o que a gente está fazendo aqui, o que a Bíblia nos ensina é que não existe um Criador. Existe alguém que você vai ter que prestar conta depois, existe o Espírito Santo de Deus que vai ajudar a gente na nossa caminhada, certo? Jesus, quando subiu, ele viu, ele sabia que seria difícil, uma caminhada difícil, mas ele disse assim, não vos deixarei sós, eu enviarei para vocês o Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus? Para nos ajudar na caminhada.
Só que, para que o Espírito Santo de Deus habite cada vez mais em você e te ajude nessa caminhada e torne tua vida mais fácil, você precisa estar cheio do Espírito, sim? Sim ou não? E para estar cheio do Espírito, você tem que se esvaziar do quê? Da carne. É que não tem aqui hoje como mostrar para vocês, mas deixa eu ver. Tem até uma chupeta ali, se alguém chorar. Tem uma chupeta para você. Vamos imaginar isso aqui. Esse prato, é prato isso aqui? Bandeja? Vou chamar de bandeja. Essa bandeja tem um volume, certo? Vamos imaginar só até essa linha aqui, mais ou menos. Tem um volume, né? Ou seja, eu posso colocar nela talvez 1 litro de água até aqui. Vamos imaginar, 1 litro de água daqui até aqui. O nosso corpo, ele tem um volume fixo. Vamos imaginar 60 litros, mais ou menos, fazendo pelo piso da água, 60, 70 litros, mais ou menos. Ou seja, o volume é constante. Para você estar cheio do Espírito, alguma coisa tem que acontecer. Você tem que se esvaziar de si mesmo para que o Espírito Santo de Deus tenha espaço para entrar. Ele não vai coabitar com o pecado. Estão me entendendo? Aí, na Bíblia, tem um processo que se chama santificação. Para você ser santificado e crescer, você precisa esvaziar, para que o Espírito Santo de Deus tenha como entrar e atuar na tua vida, nas nossas vidas. Ok? E quando a gente está cheio do Espírito, fica mais fácil a caminhada, a gente fica mais leve. Não quer dizer que seja mais fácil. Em momento algum, Jesus disse que a nossa vida aqui seria tranquila. A gente não é popular. You're not popular at school. I know. I have 2 daughters. I know what they've been through. Não é fácil. Muitas vezes as pessoas vão mock you, fazer gracinha com você, vão como que é o nome da palavra? Zoar. Oi? Isso, Mas bullying, eu queria tentar. Eu queria lembrar essa expressão mesmo, que não estava fugindo. Bullying, ou seja, vocês vão ser muitas vezes zombados, vão fazer graça, porque vocês estão nadando contra a correnteza. Quem está descendo aqui a correnteza, quem está nadando desse jeito, quer que todo mundo vá para o mesmo buraco. Você não vai dançar carnaval por quê? Está todo mundo indo, cara, vai ter uma festa legal e tudo. Para quê? É que eu estou mexendo, né? Aqui. Right here? Okay, that's good. I'll try to not move that much. Mas é mania de ficar mexendo para lá e para cá. Oi? I'm so sorry. Então, voltando. A vida, aqui, ó. A vida cristã, muitas vezes, a caminhada é muito fácil descer, porque você está downhill, você está descendo, então não tem que fazer esforço nenhum. Imagina se fosse 42 quilômetros de maratona, descendo o barranco. Você ia até rolando, né? Não precisa nem correr. Pega um barril se puder. Já viram aquela que o cara pega um pneu desse tamanho, entra dentro e sai vazando na rua? Bom, então, é como se fosse nadar contra a correnteza, ou seja, as coisas do mundo vai sempre nesse sentido aqui. E lembrando, se você achou que parou a tua vida cristã, que está estável, você não está estável, você tá assim, ó. Está descendo, mas não está percebendo. Vocês já tiveram a sensação quando você está com um carro parado, ou um ônibus, funciona do mesmo jeito. Teoria da relatividade, olha só. Tem 2 carros parados, ou você está no ônibus, rodoviária, você já deve ter tido essa sensação. Você acha que o poste que moveu, ou o carro do lado que moveu, não, mas é o ônibus que está saindo. Porque você perde o referencial, certo? Então, você muitas vezes acha que você está parado e o mundo está indo para cá, mas, na realidade, você está descendo da mesma forma. Quando você está assim, você não tem um referencial fixo, por isso que o referencial tem que ser algo que é imutável. No caso, teria que ser Jesus, é fixo, é uma coisa, ele não tem sombra de variação. Ok? Na relatividade, a única coisa que é constante é a velocidade da luz, o resto tudo é variável. O universo está em movimento, o universo está se expandindo, o tempo está expandindo, as coisas estão... A vida é um movimento constante. Outra coisa é que a vida do ser humano aqui,
ela é uma constante solução de problemas. Sim ou não? Amanhã vocês não vão ter um problema? Fala para mim. Não vai ter alguma coisa para resolver? Não vai ter uma decisão para ser tomada amanhã? Não tem? Eu vou... Acorda. Aí, cada dia, a gente tem que programar o dia. A gente, indiretamente, você tem alguma coisa, uma conta para pagar. Quem não tem conta? Se não é você, é teu pai. Alguém tem que pagar os bills da casa. Não é isso? Então, a vida, ela é cheia de coisinhas que o homem coloca. Às vezes, antigamente, nem tinha isso. Era só pegar lenha, não é isso? Colocar no coiso, tinha um hit. A água buscava no riacho. O carro era o cavalo. A vida está toda mudada, toda estressada. Está mais estressante viver nos dias de hoje. Muito mais estressante. O carro ele é mais rápido. Existem aviões que, né, vão percursos bem grandes, rapidinho. Amanhã você acorda, está no Brasil, está em outro país. Teoricamente, você teria que ter mais tempo para as outras coisas, sim ou não? Mas não sobra tempo no final do dia. Estão percebendo? A tecnologia, ela é boa ou ruim? Depende de como você usa, de como você... Não é isso? Depende. Hoje em dia, o nosso mundo está interconectado de uma maneira tal que as pessoas aqui... O cara pode estar no Japão, entrou no Facebook, WhatsApp, o que seja, consegue ver o que está acontecendo aqui. O mundo está interconectado, World Wide Web. Ou seja, como se fosse uma teia de aranha que está todo amarrado, conectado, através da internet, que pode ser uma bênção, mas também pode não ser. Ali tem tudo quanto é informação que você precisa e que você não precisa e que você é bom nem passar perto, porque está tudo ali, é como se fosse um livro aberto. E você tem a decisão de clicar ou não clicar, ou seja, clicar num site ou clicar em outro. Celular é uma bênção? Claro, depende de como você vai utilizar. Tem uma ilustração, eu recebi um WhatsApp um tempo atrás, que está lá mostrando uma mãe gritando, ô fulano, sai da rua, vem para cá, para de brincar, vem comer, você passou o dia na rua e tal. Aí vem lá um moleque para lá, todo sujo, né? Aí tem outra ilustração, a mulher pegando o filho pela orelha, vai sair para a rua, moleque, para de usar esse celular, vai para lá, vai brincar na rua. Mudou tudo. Hoje, os adolescentes, vocês são jovens, vocês vão entender isso, mas as pessoas estão se perdendo dentro de casa. Hoje, os pais, muitas vezes, perdem o contato com os filhos dentro da própria casa. Uma vez estava eu lá, acho que Natal ou Ano Novo, uma coisa assim, lá em casa, aí tinha lá 4, 5 adolescentes, assim, e cada um no celular, um falando com o outro não sei onde, outro falando com o outro não sei o quê, entre eles mesmo eles não estavam se falando. É comum isso, Emily, ou não? Claro que é. You do that all the time. You guys do it. Anyway, vamos move on para outra coisa aqui. Em Hebreus, vou pegar um outro texto em Hebreus 12, 1, diz assim, lembra que a gente está falando da perseverança, tá? Isso aqui são apenas algumas variações que a gente está dando para ilustrar, para mostrar que é fácil perder o foco. O celular, quantas vezes eu me pego, mas não tinha nem que checar, acabei de checar, vou checar de novo. Checar segundo. A gente fica, se querendo ou não, escravo daquilo. O que é uma liberdade que a gente tem, acaba perdendo o foco. E Satanás é mestre em tirar o foco, a nossa concentração. Ele vai sempre colocar coisinhas que legal, cara, olha lá, perdeu o foco. Perdeu o foco, está ali, você está olhando para lá. Rapaz, você já percebeu, você está tentando andar em linha reta, eu estou olhando para lá. É bom que o Eduardo, que ele corria em cerca, pau, eu vi uma vez ele correndo numa madeira assim, num retiro que a gente teve, nem sei se ele lembra. Corria para cá, depois ia lá. Não sei se ele faz mais isso hoje, não, acho que é perigoso hoje. Mas ele passava correndo. Eu tenho certeza que quando ele passava por aquele muro, ou aquela viga lá, aquela madeira, né, aquela árvore caída no chão, ele olhava lá para frente, ou algum ponto de referência ele tinha. Imagina você está olhando, você vai em linha reta? Não vai. Por quê? Porque perdeu o foco. Qual o segredo, Eduardo, para andar reto assim? Olhar onde? Na frente.
Alguém já pilotou avião aqui ou não? Alguém já teve experiência de pilotar? Bom, quando você está pilotando e vai pousar o avião, você tem que ter um referencial onde você vai pousar o avião. E quando o avião estiver baixando, você tem que olhar para o lado para ver a altitude que você está, senão você põe o nariz do avião para o chão. Ou seja, você concentra, você tem a pista lá mais ou menos, você vem e fala o que é enquadra entre as pernas, ou seja, aqui a pista está lá, aí você tem um referencial. À medida que você está chegando, aterrissando, sobe um pouco, porque se o avião for assim, tripé, primeira rodinha de trás, depois a da frente. Aí você, hora que vai chegando, você está olhando ali para poder ver a altitude que você está, senão você quebra o trem de pouso. Tá certo? Oi, gente, só dei uma saidinha ali. Então, tem que tomar cuidado com isso, ou seja, a gente nunca pode perder a referência, o referencial, o que é muito fácil a gente ser distraído. Eu acabei de me distrair, era para estar aqui, ó. Fui para lá. É aqui, para ficar aqui quietinho, aqui, porque está passando lá. Mais para trás ainda? Então, vamos voltar lá então em Hebreus 12, 1, vou ler esse versículo para vocês. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, tudo que é empecilho, gente, a pior coisa que tem para um cavalo, para um burro, é estar carregado cheio de coisa, não é? Imagina que você seja um burro, um cavalo, vamos imaginar, um momento. Aí eu vou colocar em você um arreio. Sabe o que é arreio? Aí põe um camarada que pesa 200 quilos em cima de você. Aí você vai ter que... Olha lá. Aí você mudou de novo? Aqui? Aí eu fiquei longe do pessoal. Aí aqui. Não, mas tá bom. We're just training here. Trying to get that thing going. Que aí eu vou ficar... Vai ficar melhor aqui, André. Thank you very much. O burro, voltando para o burro. Quanto mais carga você colocar no tal do burro, vai ficar mais difícil a caminhada, sim ou não? Para ele chegar na maratona. No caso do crente, o que é o peso? Baseado no versículo que a gente leu, o que é o peso? O pecado. Ou seja, a Bíblia diz, desvencilhando daquilo que causa peso, dificuldade, livra daquilo, porque você vai ficar mais leve. Às vezes a gente carrega um peso desnecessário. Get it off you. Tira do lado, põe do lado, porque vai ficar mais fácil você caminhar. Então, muda para cá então. Vai ficar mais fácil você caminhar uma vida cristã, porque aí você vai não ter aquele empecilho. É como se você fosse... Vocês já viram quando você está pedalando? Quem andou de bicicleta aqui? Então, quando você está andando de bicicleta e você está contra o vento, não é mais complicado? É mais difícil? Só que vê que é o interessante? Você percebe quando o vento está contrário, quando está difícil, você está caminhando, mas quando o vento está a seu favor, você não percebe que ele está ao seu favor. Né? É bem por aí? Ou seja, quando as coisas estão fluindo de uma maneira tal, você não percebe, mas quando está tudo mais ou menos dando errado, você fica se questionando o porquê. Então, livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O pecado sempre vai estar presente em nossa vida, porque faz parte da natureza humana. É como se a gente herdasse alguma coisa que faz parte. O ser humano antes era para viver eternamente aqui, nesse planeta Terra. Eternamente aqui. É o plano original. O Éden, o paraíso, era para o homem viver aqui eternamente. Deus colocou um limite. Você só não alimenta daquele fruto, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore não. Só colocou um limitezinho no Éden. O que aconteceu? Satanás foi lá, coloca, né, na mente do homem, da mulher, que aquilo ali você seria igual a Deus. Ou seja, com aquilo a gente quebra aquela ingenuidade que existia no mundo original. Tanto é que Adão viveu quantos anos, mais ou menos? Alguém sabe? Adão viveu quantos anos? 700 e pouco? Quem dá mais? 930. Adão viveu 930. E a Eva? Por aí, 900 e pouco, eu não sei ao certo. Matusalém, o que viveu mais na Bíblia, que está a idade dele, qual que é? Bem, ela, 969, 960, foi o que mais viveu.
Ela lê a Bíblia. O que está relatado na Bíblia é o que teria mais... Ou seja, naquela época era comum o homem viver mais. Aí Deus viu que o homem estava errando muito, pecando demais. Aí ele vai e limita a vida do homem para quantos anos? 120. Deus reduziu a vida do homem 2 vezes. Gênesis 6:3, quem que pode ler? Acho que 6:3, por aí mais ou menos. Só para vocês entenderem o que pode ler. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Por causa do quê? Do pecado. Então, ou seja, por causa disso, da tua natureza, o pecado que já habita em ver, eu já não consigo mais esse tipo de coisa. Deus exterminou 2 cidades por causa do pecado. Com o que está acontecendo no mundo de hoje, Deus já teria aniquilado isso aqui tudo. Só não porque Deus tem uma promessa. Deus, ele espera, ele tem tudo aquilo está planejado. Mas Sodoma e Gomorra, o pecado maior de Sodoma e Gomorra, qual que foi? Quando chegou aqui, que deu a homossexualidade, certo? Lembra que que Ló estava na casa dele, e dos anjos, e que veio. Aí Ló falou, não, você pode ficar com a minha filha. Não, a gente quer o camarada lá. Vocês lembram dessa história ou não? Conta a história. Bom, então só para saber que, na realidade, isso faz parte, mas a gente tem que saber se livrar das coisas que causam dificuldade para poder ficar mais leve, ok? Tá bom. Tiago 1:3-4 diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? André, você me dá só um toque, mais ou menos, como que está? Tá ok. Lembram de Jó? Qual a característica de Jó? Foi um homem que sofreu? Era um homem de Deus, vamos dizer assim, era um homem íntegro, Deus escutava as orações de Jó? Ele orava pelos filhos dele? Pelas filhas? Era feia ou bonita as filhas de Jó? Lindas. A Bíblia diz que na época, eram as que mais... Então, Jó era um homem... E mesmo assim, o que aconteceu? Jó foi testado várias vezes, certo? Só que ele manteve-se firme. Aí você pode pensar assim, mas por quê? Poxa, eu estou fazendo a coisa tão direitinho e tal, mas não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas está tudo dando errado comigo? O que eu fiz para merecer tudo isso? Está tudo... Deus, mas tem misericórdia, tá? Já tiveram essa sensação algumas vezes? Parece que tudo vem de uma vez só? Qual a justificativa para isso? Como que você reage quando você passa por tudo isso? Perseverar. É não perder o foco, é lembrando que faz parte do pacote. Faz parte o preço de servir. Agora, o interessante é que a justificativa, se você pensar bem, Jesus mesmo, ele sofreu, ele passou por tudo que você possa imaginar, muito mais do que você está sofrendo, por causa de você. Certo? A morte dele, o sofrimento dele, não só isso, ele foi humilhado, ele foi completamente humilhado, Jesus. Certo? E o interessante é que ele já sabia antes de tudo que ia acontecer com ele. Ele falava para os apóstolos dele, vai acontecer isso, eu vou ser maltratado, vão cuspir no meu rosto, vão acontecer uma série de coisas, mas eu vou ser morto e ressuscitarei. Ou seja, ele sabia de tudo que ia acontecer na vida dele, e o sofrimento que ele teve não se compara ao que a gente... Se compara ou não, o que passou? Não, né? Tiago 1:3-4 diz o seguinte, Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança,
Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ou seja, Jó perdeu tudo, certo? Perdeu basicamente tudo. Mas Deus depois restituiu tudo a Jó e, às vezes, mais ainda do que ele tinha. Só que essa retribuição que a gente tem, que a gente espera, pode não acontecer aqui. Pode ser que aquele emprego que você almeja, pode ser que aquela facilidade, aquelas coisas que você planeja ter, não vai acontecer nesse mundo. Mas lembra que o que Deus está preparando para a gente é muito mais daquilo que a gente possa imaginar. Mas a gente não pode deixar que as coisas que acontecem ao nosso redor, ao nosso meio, tire o foco que a gente tem, porque o objetivo é chegar até o final, certo? Vai ter tropeção no meio da caminhada? Vai. Vai ter dificuldade? Vai ter um irmãozinho, André, que vai chegar assim, a hora está correndo, hein? Você já viu aquelas coisas de moto que o cara vai e puxa o breque do outro? Ou chega assim, dá um empurrão para lá? Vai ter gente querendo te dar um empurrão para lá, muitas vezes. Por quê? A nossa característica, oh meu Deus, é egoísta. A gente é, por natureza, egoísta. A gente quer o melhor para a gente não gosta, muitas vezes, de dividir com o outro. A gente, muitas vezes, até quer ajudar, mas acaba... Olha o pezinho ali, o cara tropeçou. Acaba até atrapalhando. Ou seja, o bem que a gente quer fazer para a pessoa, às vezes a gente não acaba fazendo. Só temos mais 2 versículos, só para vocês entenderem isso. 2 Pedro 1,6 diz o seguinte: ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. O que é domínio próprio? Domínio, o que é isso? Self-control, domínio próprio. O que isso significa para vocês? É você dominar a você mesmo? E como é que faz isso? Tem um leão dentro de mim que quer, ou tem alguma coisa que é... Esse domínio próprio é muitas vezes complicado, não é isso? Mas é algo que a gente tem que buscar. Muitas vezes a gente tem que dizer não, mesmo querendo, mesmo que a carne... Lembra da luta do espírito com a carne? Então, acho que o André uma vez falou isso, da ilustração, que o cachorro que você mais alimenta é o que vai acabar vencendo a batalha, em termos do espiritual e do carnal. Ou seja, tem como se fossem 2 cachorros dentro de você. Aquele que você mais alimentar é aquele que vai acabar vencendo o outro. Apocalipse 2,2 diz o seguinte: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Continuando Apocalipse 2,19, conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, a mensagem que eu tenho para vocês hoje, que já terminou, os textos que a gente tinha que colocar, é que a gente tem que se manter cada vez mais firme e constante, e pedir para que Deus dê para vocês força para que você possa vencer o teu dia a dia, essa semana, essa caminhada. Não vai ser fácil, mas com Jesus, com Deus ao nosso lado, a gente pode todas as coisas. Não adianta você, muitas vezes preocupado com bullying ou não ser popular na escola, não adianta você agradar a maioria e desagradar a Deus. Se você agradar a Deus, você já está agradando a maioria. Que você e Deus já é a maioria. Você e a multidão ainda não é. Porque o que Deus tem para a gente é um futuro, é algo que a gente realmente precisa muito e precisa manter cada vez mais firme e constante, tá bom? Então, minha oração para vocês, quando eu estou pregando e falando para vocês essa mensagem, pode ter certeza que antes Deus falou comigo, e eu também tenho passado por isso e sempre buscado a Deus para Deus nos dê força. E uma das orações que eu peço para vocês, jovem, André, Fred, esse sangue novo que está vindo para cá, é que Deus coloque em coração de você, Emily, Kevin, vocês que estão vindo aqui agora também, o desejo cada vez mais de participar, porque essa obra é de vocês também. Isso que vai fazer diferença. Eu vejo jovens depois evangelizando, eu vejo jovens saindo, eu vejo que vocês têm garra, têm energia, é vocês canalizar isso para a obra de Deus. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença, essa constante de vocês. E minha oração é que Deus mantenha essa chama cada vez mais acesa, tá bem? E eu, Eduardo, Flávio, a gente está aí na retaguarda de vocês. A gente vai estar meio que background,
meio que apoiando, sustentando em oração, Penha, Eliane. Então, a gente está... E essa igreja aqui também está sendo uma bênção para a gente. Eles basicamente abriram todas as portas. Então, aí o Jonathan está ajudando a gente o tempo todo com o som. Ele viu na hora, quando você falou Antônio, ele já pegou logo, já veio ali, mesmo não entendendo português. Você vê que o cara já tá ligado, como diz o outro. Então, eu peço a Deus que dê força para a gente perseverar. E é mais fácil a gente estar em grupo, conjunto, do que estar individualmente. Então, compartilhe, às vezes, com alguma coisa que você está passando, alguma dificuldade, com alguém que possa te ajudar em oração. Então, não sofra sozinho, busque um amigo, alguém que você possa compartilhar, alguém que você possa orar, porque numa caminhada, que às vezes está meio caindo, meio fraco, se chegar alguém do teu lado e se segurar, e caminhar contigo um pedaço, e passou por aquela dificuldade maior, você vai conseguir superar aquilo. Porque todo mundo, às vezes, a gente tem fases piores, mais difíceis, não é isso? Quando você está um pouco melhor, ajuda alguém, porque depois pode ser que o pior seja você. Que todos vão passar fases difíceis na vida, isso faz parte do programa né? Daqui a pouco não é mais vocês só, vocês já vão ter um companheiro, daqui a pouco você vai ter os descendentes vindo. Então, é constante, a vida é uma dinâmica, e você não tem como controlar isso, certo? Amém? Eu vou estar orando, então, para que Deus esteja nos guardando, nos protegendo e nos dando isso, esse incentivo, essa motivação de um ao outro motivar, de caminhar, independente se tiver o vento a favor ou contra, a gente tem que realmente caminhar sempre buscando a Deus. Amém? Deus amado, Pai querido, obrigado por essa oportunidade que temos de estar aqui, Deus, na Tua casa, Pai, fazendo a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que o caminhar cristão, a vida cristã, muitas vezes não é fácil, Deus, ela é cheio de altos e baixos, e nós precisamos da Tua constância, Deus. Sabemos que Tu estás sempre olhando para nós, Deus, aí de cima, e nós não queremos perder o referencial que é Cristo em nossas vidas, Pai. Portanto, eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ajudando esses jovens, Deus, adolescentes, essa igreja, essa missão aqui, Deus, que o Senhor esteja trazendo, Pai, pessoas aqui, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, discernimento para continuar com esse trabalho, Deus, independente daquilo que está acontecendo nas nossas vidas particulares, Pai, que o Senhor esteja com o Teu Santo Espírito, Deus, confortando todos eles aqui, aqueles que aqui estão, que estão passando por dificuldades, tribulações nesse momento, que com o Teu Santo Espírito o Senhor esteja controlando, Pai, confortando os corações, tirando toda perturbação, toda tristeza, Pai, renovando as nossas forças, Pai, nos dê uma semana, Deus, abençoada na Tua casa, na Tua presença, Pai, seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus é que eu lhe peço, Pai amado, amém. Are we still live? Gente, a vocês que estão assistindo ou live ou a gravação, e a vocês que vieram aqui hoje à noite, domingo que vem tem mais. Domingo que vem, 5 horas, a gente se encontra aqui, começa tomando um cafezinho, 5h30 o nosso culto começa. Então, vocês são mais que bem-vindos à New Life Church, o culto em português que a New Life Church está fazendo para vocês. Até semana que vem, Deus abençoe e fiquem com Deus. O pessoal que vai voltar, que Deus abençoe a viagem de volta para casa. Vai ter um lanchinho? Quero convidar vocês que estão aqui, o pessoal que está na live, só lamento. Eu quero convidar vocês que estão aqui, é um lanchinho que a gente vai ter ali depois. O pessoal que está na live, vem semana que vem que a gente arranja um lanche para você. Tá bom? Deus abençoe.